Preparados para mais uma aula sobre análise sintática? Se esse assunto te interessa, eu te convido a ficar por aqui. Não saia daí, eu volto depois da vinheta. Olá, tudo bem? Meu nome é Laís e este é o canal Português Funcional, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre análise sintática. Caso você não seja inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar também o seu joinha para que você seja notificado sempre que postarmos aulas novas aqui no canal. Sem mais delongas, vamos então para a nossa aula de hoje, continuando a nossa série de estudos sobre análise sintática. Se você não assistiu à aula anterior, sugiro que assista nossa aula sobre frase, oração e período. Lembrando que uma oração é composta por algumas palavras, né? E essas palavras que compõem a estrutura da oração, elas fazem sentido, elas exercem uma função, né, que faz com que a oração tenha sentido, não são apenas palavras soltas ali na oração. Na análise sintática, nós estudamos a função de cada uma dessas palavras, mais precisamente a função sintática de cada uma dessas estruturas. Hoje vamos fazer então uma visão geral sobre análise sintática e nas próximas aulas estudaremos cada termo separadamente, visto que é uma matéria um tanto extensa. Vamos então para a nossa aula de hoje. Termos da oração. Os termos da oração podem ser divididos em essenciais, integrantes e acessórios. Há ainda o vocativo. Dividimos os termos da oração em três grupos: os essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais são aqueles que nós chamamos de indispensáveis, eles não podem faltar numa oração. Os termos integrantes, que são um complemento da oração, e os termos acessórios, como o próprio nome já diz, eles são algo a mais na oração, eles são acessórios, eles nem sempre vão aparecer nas orações, mas quando eles aparecem, eles trazem algo a mais para a estrutura da oração. Há também o vocativo não faz parte da estrutura da oração, mas também estudaremos sobre ele. Então nós temos aí uma tabela com os termos da oração. Veja bem, os termos essenciais são o sujeito e o predicado. O sujeito nós podemos dividi-lo também em alguns grupos. Há o sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto e o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Outro termo que é essencial na oração, que não pode faltar, é o predicado. E nós temos aí o predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal, né, que é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Esses então são os dois termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Quanto aos termos integrantes, nós temos aí complemento verbal, complemento nominal, objeto direto e objeto indireto e o agente da passiva. Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E o vocativo, né, uma observação, ele não pertence à estrutura da oração, mas, como eu disse, vamos também estudar sobre ele nessa matéria de análise sintática. Hoje nós não vamos estudar com detalhes todos os termos da oração, tá? Essa é a segunda aula sobre análise sintática. Nós faremos então uma visão geral sobre o que é análise sintática e quais são os termos que compõem a oração. Quanto aos termos essenciais, as orações são constituídas quase sempre de dois termos, né? Como eu disse anteriormente, o sujeito e o predicado. O sujeito, o ser, é o ser de quem se diz algo, ao passo que o predicado é o que se diz do ser. Perceba no exemplo para você entender essa definição. Marta comprou uma nova bicicleta. Marta é o sujeito dessa oração. Marta é o ser de quem se diz algo. Nós estamos dizendo algo a respeito de Marta. Então, Marta é o sujeito da oração. Comprou uma nova bicicleta é o predicado, é a informação, é o que nós estamos dizendo a respeito de Marta, né? Então, Marta é o sujeito, comprou uma nova bicicleta é o predicado. Outro exemplo, sei de tudo.
Nessa oração nós temos apenas o predicado, sei de tudo. Mas aí, né, nós podemos perceber o sujeito oculto nessa frase, sei de tudo, quem sabe? Né? Perceba aí a conjugação do verbo na primeira pessoa. Sei de tudo, então o sujeito sou eu, né? Nessa segunda oração. Quanto aos termos integrantes, complemento nominal, objeto direto e indireto e agente da passiva. Por exemplo, Silvana limpou a vidraça. Nós temos aí uma oração, né? Limpou, que é a forma verbal. Nós não vamos entrar nessa aula hoje sobre transitividade verbal, tá? Isso vai ficar para as próximas aulas. Nós temos então aí a oração. Silvana limpou a vidraça. Limpou é o verbo, né? A forma verbal. E vidraça é o objeto direto, né? Que está recebendo aí a ação. Para reescrever essa frase para a voz passiva, ela ficaria da seguinte forma. A vidraça foi limpa. Por quem? Por Silvana ou pela Silvana. Então, por Silvana, nessa segunda oração, é o agente da passiva, né? É quem recebe a ação que foi executada. Então, esses são os termos integrantes da oração. Complemento nominal, objeto direto e indireto, agente da passiva. Ainda nos termos integrantes da oração, mais um exemplo para você entender melhor. O aluno tem necessidade de ajuda. O aluno é o sujeito, né, que é o ser de quem nós estamos falando. Tem necessidade de ajuda é o nosso predicado. Mas veja bem, fazendo uma análise sintática dessa oração. Aluno é o sujeito. Tem é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento, né? Quem tem alguma coisa. Ele é direto porque entre o verbo e o complemento não há uma preposição. Nas próximas aulas nós vamos estudar isso com detalhes. O aluno tem necessidade, necessidade é o nosso objeto direto e de ajuda é o complemento nominal. Então, estes são os termos integrantes da oração. Já vimos, então, os termos essenciais, termos integrantes, agora os termos acessórios. Tá? Eles são algo a mais, eles incrementam a oração. Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. O adjunto adnominal, como o próprio nome já diz, ele vem junto ao nome, tá? Junto ao substantivo, né? Porque lá na morfologia, o substantivo é a classe que nomeia os seres. Então, o adjunto adnominal, ele aparece aí junto ao substantivo, né? Identificando, caracterizando o substantivo. O adjunto adverbial, ele aparece junto ao verbo, advérbio ou adjetivo. O adjunto adverbial, ele tem a função de advérbio, né? Se fosse morfologia, ele seria o advérbio. Então, o adjunto adverbial, ele exerce a função de advérbio na sintaxe. E o aposto, né? Que é uma explicação referente a um termo anterior. O nosso exemplo traz aí, né, a definição do adjunto, do núcleo do agente da passiva. Veja bem, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. As melhores receitas é o sujeito. Os termos as, que é um artigo definido na morfologia, e melhores, que é um adjetivo na morfologia, eles são aí, na análise sintática, eles são os adjuntos adnominais. Perceba que eles aparecem, tanto o as quanto o melhores, aparecem junto ao sujeito, receitas, que na morfologia é um substantivo. Então, os adjuntos adnominais, eles aparecem junto ao substantivo, junto ao nome, no caso da sintaxe, junto ao sujeito. Então, as melhores são os adjuntos adnominais dessa oração. E receitas é o núcleo do sujeito, né? Nós temos aí um sujeito simples, apenas com um núcleo. Foram deixadas pelos nossos avós, então o nosso predicado. É a informação a respeito das melhores receitas. Pelos nossos avós é o agente da passiva. E o núcleo do agente da passiva, avós, tá? O substantivo aí, avós. Então, uma breve análise sintática, como eu disse, é apenas uma visão geral sobre a análise sintática. Ainda nos termos acessórios, mais um exemplo, sobre aposto. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Perceba que o termo aí, que está entre vírgulas, irmã de Bernadette, é o aposto.
Lembra que eu falei que o aposto ele traz uma explicação referente a um termo anterior? Geralmente o aposto aparece assim, entre vírgulas, tá? Maria, irmã de Bernadette. A expressão irmã de Bernadette traz uma explicação a respeito de quem é Maria. Maria, vírgula, irmã de Bernadette, vírgula. Então o aposto ele tem essa função de trazer uma explicação, uma especificação a respeito de um termo que foi citado anteriormente na oração. Ele pode aparecer entre vírgulas, mas pode aparecer também após dois pontos, como no segundo exemplo. Gosto de tudo que há na praia, dois pontos. Sol, areia, água de coco e o mar. Então o aposto nessa oração é o que está sublinhado em vermelho. Sol, areia, água de coco e mar. Perceba que eu disse, gosto de tudo que há na praia. Mas o que há na praia? O aposto então traz esta explicação. Sol, areia, água de coco e o mar. Então o aposto, que é um termo acessório da oração, ele traz uma explicação, uma especificação referente a um termo que foi citado anteriormente na oração. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre análise sintática. Eu preciso que você se lembre, tá? Que essa aula foi apenas uma introdução à análise sintática. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar, vamos estudar sobre os tipos de sujeito, tipos de predicado, tá? Sobre cada um dos termos das orações, essenciais, integrantes e acessórios. Essa aula de hoje foi apenas uma introdução à análise sintática. Então, anote aí, a nossa próxima aula será sobre os tipos de sujeito. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo te interessa. Deixe então o seu joinha, caso ainda não tenha deixado, e se não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal. Obrigada por ter assistido até aqui, até a próxima, tchau, tchau!